Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Hoje começamos por falar no 5 de outubro e da importância que este feriado assume. Falamos também do passe único dos transportes, falamos de Tancos, Lisboa quer responsabilizar cidadãos pelo lixo e na política internacional vamos falar das eleições no Brasil. São então estes os temas que temos hoje em análise e o meu convidado de hoje é Narciso Miranda. Narciso, obrigada desde já pela sua presença. Narciso Miranda, tal como acabei então de falar, hoje assinala-se o 5 de outubro. O que representa este feriado, Narciso Miranda? Eu acho que representa uma data histórica, aliás, com um peso histórico muito significativo em Portugal e consegue adquirir maior relevância à medida que o tempo vai passando. Eu acho que nós precisamos, em Portugal, de reforçar o espírito republicano. Isto é, as razões fundamentais que estiveram na base da reconstituição da República. Também os valores que estão obviamente, adjacentes a esta República. Os valores, as causas, os princípios e, sobretudo, o espírito. O espírito de servir e não servir-se. O espírito de quem está a desempenhar uma função pública servir uma causa, servir um projeto, um objetivo e não servir-se da oportunidade do cargo que desempenha. É por isso que este espírito da República, este espírito comemorativo que nós comemoramos em todos os anos no 5 de outubro, é cada vez mais importante se nós o lermos desta forma, se nós lermos da forma construtiva, perspectivando um futuro melhor. Porque a política que se faz em Portugal hoje tem uma carga de subjetividade, de equívocos e de alguma hipocrisia excessiva. Em que é que se baseia para dizer isso, Narciso Miranda? Baseia-me em factos concretos. Que factos Está hoje concretos demonstrado, aliás, quando formos para os temas seguintes, vai ver como tenho alguma razão. Mas, se quiser, eu não preciso ir mais longe. No último debate do Estado da Nação, quando se falava em tanques, que vamos falar nisso daqui a um bocadinho, o Primeiro-Ministro dizia o seguinte: bem, espero que não venham exigir que eu peça aos ministros para se porem à porta de um paiol a tomar conta para eventualmente evitar assaltos. Ora, isto não tem um espírito republicano. Isto não tem nada a ver com aquilo que nós comemoramos no dia 5 de outubro. No dia 5 de outubro nós comemoramos uma tese de fazer política, uma cultura política da responsabilidade, do servir, da disponibilidade e, sobretudo, da prestação de um serviço ao serviço da comunidade, ao serviço de um projeto, ao serviço de um Estado, ao serviço de um objetivo. Portanto, eu acho que o 5 de outubro deve ser comemorado nesta perspectiva. Reforçar os valores republicanos, reforçar os valores da ética, sobretudo da ética republicana. E, acha que esses valores se foram perdendo ao longo dos anos? Claro, indiscutivelmente. Isso eu não tenho dúvidas que se foram perdendo e que se vão perdendo, que se vão esvaziando cada vez mais. E nos últimos anos esvaziam-se de uma forma muito significativa. É a minha opinião, aliás, tenho essa opinião de uma forma absolutamente marcante e refiro-a sempre que posso. Narciso Miranda, vou pegar também nas suas palavras, então, para passar ao próximo tema. Há pouco falou precisamente de um caso específico, referia-se também a declarações que foram, então, proferidas no caso específico do furto de Tancos. É de facto, também um tema que já aqui abordámos, não da forma que o vamos abordar hoje, porque, de facto, já há novos desenvolvimentos. Como é que nós podemos olhar para o caso de Tancos? Assim lhe podemos chamar e assim também, então, é apelidado. Helena. Só, e sobretudo quem está lá em casa a ouvir-nos, só quem não sabe ou quem não percebe o funcionamento da hierarquia militar, isto é, o rigor da hierarquia instituída no serviço, nos militares, no Exército, na Marinha, na Força Aérea, é que não percebe, eventualmente, aquilo que surgiu como dado novo, que para mim não é dado novo, é um dado que se confirma a tese, que se confirma este princípio que eu estou a dizer, de uma hierarquia instituída nas Forças Armadas que é rigorosamente sustentada na ética daquela disciplina que eles defendem. Não sei se bem se mal, mas defendem. E, portanto, o que é que eu quero dizer com isto?
é que para mim não é novidade que venha agora um major dizer o ministro sabia. Ou então que daqui a um dia ou dois se venha dizer o chefe de Estado-Maior do Exército sabia. E que a seguir não se venha dizer o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas sabia, foi informado. E, portanto... Há responsabilidades políticas no caso de Tancos, Narciso Miranda? Bem, eu isso nunca tive dúvidas. Eu acho que sejamos claros. Há responsabilidades políticas. Quer dizer, o ministro não tem responsabilidade nenhuma. O primeiro-ministro tem razão quando diz, bem, não venham exigir que eu ponha um ministro à porta de um paiol a tomar conta do que está lá dentro. É verdade. Mas era a mesma coisa que o António Guterres, ex-primeiro-ministro de Portugal, um dos melhores primeiros ministros que nós tivemos em Portugal, que o engenheiro António Guterres, é uma coisa que ele viesse a dizer quando caiu a ponte dentro dos rios. Bem, não venham dizer que eu ia pôr agora o ministro Jorge Coelho ali a segurar o pilar da ponte. Mas a verdade é que o ministro Jorge Coelho, que nada teve a ver com o acidente da ponte, porque a ponte degradou-se ao longo de décadas, e ainda o Jorge Coelho nem sequer sonhava ser ministro, a ponte caiu, provocou aquela tragédia que nós sabemos, e o ministro demitiu-se. Isto é, assumiu uma responsabilidade política. Ele não assumiu mais responsabilidade nenhuma, foi só responsabilidade política. Foi-se a dar um exemplo ao país de responsabilidade. Portanto, é o que se devia exigir agora. E temos precisamente também um alto responsável da Polícia Militar a dizer que, de facto, o ministro sabia do que tinha acontecido em Tancos. Pois é, isso ainda pior. Quer dizer, o ministro devia ter assumido a responsabilidade política. E o primeiro-ministro devia assumir a responsabilidade política dizendo que o ministro, que politicamente é responsável, não é mais nada, é só politicamente. Como isso não aconteceu, a responsabilidade dilui-se. Ora, não foram precisos 2 ou 3 dias para que surja a grande notícia, entre comas, para mim não é grande notícia, para mim é a confirmação daquilo que eu prevejo, que afinal o ministro tinha sido informado. Ora, se o ministro foi informado, ele está metido num sarilho político, só político, que eu acho que não vai resistir, eu acho que não vai ter hipótese, de maneira que o que eu prevejo que vai acontecer é que mais tarde ou mais cedo, mais 15 dias, mais um mês, mais 2 meses, 3 meses, este ministro vai cair. E, portanto, se este ministro, que é uma pessoa estimável, que eu tenho respeito e consideração por ele, foi um processo mal gerido, convidasse para tomar um café, pedisse conselho, eu dizia-lhe demita-se rapidamente, antecipe-se, porque sai por cima. E, portanto, esta notícia que saiu hoje é uma notícia que a mim nada me surpreende. E, portanto, acho que o ministro vai ser, se quer que eu lhe utilize a expressão politicamente incorreta, ele vai ser queimado em lume brando, vai ser queimado lentamente no espaço público, até que um dia sai, como aconteceu com a Ministra da Administração Interna, com os problemas dos graves incêndios que aconteceram no ano passado, também foi sendo queimada, enlumbrando, aguentou, até que um dia teve que sair. É o que vai acontecer com os Narciso Miranda, este processo foi mal gerido? Muito mal gerido. Quer dizer, vamos lá ver, as pessoas pensaram, incluindo o ministro, que isto era um processo perfeito. Mas nada é perfeito nestes esquemas. Estes esquemas que se montam nunca são perfeitos. Há sempre pontas que ficam soltas. E está aqui umas pontas que ficaram soltas. E por isso mesmo, ainda por cima havia uma grande rivalidade entre as duas polícias judiciárias. A polícia judiciária, dependente do Ministério da Justiça, e a polícia judiciária, dependente das Forças Armadas Militares. Havia uma grande rivalidade e a polícia judiciária aproveitou bem a oportunidade para fazer uma investigação mais profunda quanto possível e acaba por apanhar o ministro em falso. E, portanto, isto vai trazer estragos. Estaria aqui também o ministro condicionado pela investigação a de facto vir a público dizer aquilo que também poderia ou alegadamente saberia? Eu acho que há uma nota que nós devemos transmitir. É a capacidade demonstrada com um grande sentido de oportunidade da líder do CDS. A líder do CDS tem tido a perspicácia necessária, o sentido de oportunidade indispensável para saber fazer política. E ela sabe fazer política.
Faz muita demagogia, é verdade. Algum populismo pelo meio, também é verdade. Mas, no essencial, ela é muito oportuna. E lá está, mais uma vez, a persistência da líder do CDS a dar resultados. Quando a comissão de inquérito estiver a funcionar, não sei se o ministro ainda é ministro. Narciso Miranda, também uma vez que falou então de Assunção Cristas, líder do CDS, cada vez mais Assunção Cristas assume um papel importante no cenário político português. Não tenho dúvidas. Aliás, cada vez mais a Assunção Cristas está a esvaziar, está a entrar no espaço do PSD. Eu corrijo, esvaziar não. Está a entrar, está a penetrar no espaço do PSD. E está-se a aproveitar muito bem de um estilo muito próprio do líder do PSD, do Rui Rio. E, portanto, vai conquistando terreno, e vai ganhando terreno, e vai se reafirmando no espaço político nacional como uma grande líder da oposição. E, portanto, o CDS, que já foi um partido táxi, e que agora é um partido um pouco maior que o partido táxi, ou eu me engano muito, nas próximas eleições vai ser um partido com maior expressão, com expressão ainda mais significativa do que aquela que já tem hoje, que é muito mais do que a expressão do táxi. E, portanto, se o Portas foi um grande líder do CDS, eu acho que a Assunção Cristas não lhe vai ficar atrás. E, do ponto de vista eleitoral, estou convencido que vai atingir um score eleitoral muito significativo ao serviço do CDS. Está a ganhar pontos também, ou poderá vir a ganhar pontos ao PSD? Está a ganhar pontos ao PSD, eu não tenho dúvidas. Eu acho que está a ganhar claramente pontos ao PSD. Não está a ganhar tantos como querem, não está a ganhar tantos como se pensa, não está a ganhar tantos como parece, mas está a ganhar, claramente. E teve aqui também um papel importante no caso de Tancos. Ela teve e está a ter um papel muito importante no caso de Tancos, porque ela persiste. Ela vai a jogo permanentemente. E vai a jogo com um grande sentido de oportunidade, como está hoje demonstrado, que de facto ela é muito oportuna nas observações que faz. Narciso Miranda, toda a gente andava a fazer esquecer Tancos. O próprio Presidente da República estava quase a encaminhar-se para esquecer Tancos. E ela... Mas exigiu também que fosse esclarecido em declarações proferidas também há alguns meses. O Marcelo Rebelo de Sousa, que tem o meu respeito e a minha consideração, eu tenho elogiado muito, adapta o seu discurso às circunstâncias. E eu não queria ser antipático a dizer que isso é o que fazem os populistas. Ele vai fazendo o discurso conforme a conjuntura, conforme a situação. E, portanto, ele já estava a esquecer Tancos. Mas é verdade que ele exigiu que se esclarecesse Tancos. E exigiu até uma determinada altura, depois abrandou o discurso. E eu acho que agora vai intensificar. Eu acho que o Presidente da República não demora muito tempo que nos esteja a fazer uma declaração um bocado mais dura relativamente a Tancos. Uma última nota e uma última questão também relativamente a este assunto. Narciso Miranda, faz sentido falar ou não na continuidade da polícia judicial militar? Neste momento faz. Neste momento o que não faz sentido é, por causa desta situação, deste epifenómeno, é acabar com a polícia judiciária e militar. Isso é o pior que se podia fazer. Não faz sentido do seu ponto de vista. Não faz Tem sentido, que se continuar não faz com sentido este organismo. atuar sem função de um caso. Agora, faz sentido acabar com a polícia judiciária e militar. Mas não é agora. Ou se tinha acabado antes, ou há de se acabar quando este assunto ficar completamente arrumado. Senão, fica sempre a ideia que se acabou com a polícia judiciária e militar por causa deste assunto. Ora, uma andorinha não faz a primavera. Isto é um caso. A polícia judiciária e militar é muito mais que este caso. Convenhamos. Portanto, eu defendo que não se justifica termos a polícia judiciária e militar, mas não defendo só por causa do que aconteceu agora. Já defendia antes e defenderei quando este assunto ficar completamente encerrado. Narciso Miranda, passamos então para o nosso próximo tema. Falamos do passo único nos transportes. Esta também é uma medida que consta no Orçamento de Estado para 2019. É uma boa medida. É uma boa decisão. É politicamente correta e socialmente justa. Portanto, não interessa nós só fazermos a crítica. Eu, aliás, faço um esforço de fazer crítica construtiva, mas neste caso faço um elogio construtivo. Moderado quanto baste, mas suficientemente forte para eu dizer que é uma medida politicamente correta e socialmente muito justa. Que, aliás, não é uma medida exclusivamente que é apenas socialmente justa, porque é menos dinheiro que o cidadão, que a família gasta. É uma medida que incentiva as famílias a usarem o transporte público em prejuízo do transporte particular, do carro, digamos assim. Porque há muitas famílias que vão pensarem,
se tiverem 2 ou 3 filhos com menos de 12 anos, vão pensar 2 vezes se devem fazer uma viagem de carro ou transporte público. Vão chegar à conclusão assim, bem, nós somos uma família de 5, há 3 que não pagam um bilhete, vale a pena fazermos. Mas isto vai implicar também aqui um aumento da procura dos transportes públicos. É o que eu estou a dizer. Estarão os transportes públicos capacitados para dar esta resposta? Ou é preciso, de facto, criar aqui também condições? Nós temos bons transportes coletivos, temos muitas deficiências, temos muitos problemas, é verdade, mas nós temos transportes coletivos, sejam públicos, sejam privados, muito razoáveis, com capacidade de resposta. Portanto, esta medida é uma medida que também vai incentivar a utilização de transporte coletivo e eu acho que é uma medida justa sob todos os pontos de vista. Aqui o Governo está de parabéns. É uma medida social, é uma medida também que tem em vista a melhoria das condições das famílias, Narciso Miranda. Exatamente. É exatamente o que acabou de dizer. É uma medida politicamente correta, é uma medida oportuna e é uma medida com uma carga de justiça social muito significativa. Como é que vai ser gerida este passo único nos transportes? Quer dizer, isto é só para o próximo ano. É daqui a 6 meses. Mas esta era também uma medida que constava no processo de descentralização. Essa era uma medida que o Presidente da Câmara de Porto muitas vezes batalhou na sua defesa e o Presidente da Câmara de Lisboa. Temos de ser justos e salientar o papel dos 2 Presidentes de Câmara das 2 capitais, a do Sul e a do Norte, Lisboa e Porto. Quer o Medina, quer o Rui Moreira defenderam esta medida. De maneira que há uma grande sintonia de objetivos entre o poder local, digamos assim, genericamente, sobretudo o poder local que representa as áreas metropolitanas, as zonas mais urbanas, que são as que mais sentem os efeitos dos transportes coletivos, e o Governo Central. Portanto, eu acho que a medida está correta, é saudável e é de saudar vivamente, que é o que eu aqui queria fazer. Mas é uma medida que já não constará no projeto de descentralização. Não, já está implementada, portanto já não é preciso... Já vai ser implementada no Orçamento de Estado. descentralizar uma coisa que já está descentralizada por si só. Narciso E os Miranda. custos serão suportados pelo Orçamento de Estado, deixam de ser suportados pelos orçamentos das autarquias. Exatamente. Aqui, então, também as autarquias a ficarem um pouco desafogadas. Aliviadas, ficam aliviadas. Em termos financeiros. Exatamente. Narciso Miranda, passamos então ao nosso próximo tema. Agora falamos de um tema local. Depois de falarmos aqui, então, do passo único nos transportes, falamos de Lisboa. Lisboa quer responsabilizar os cidadãos pelo lixo. Narciso Miranda, como é que podemos olhar para esta pretensão da Câmara Municipal de Lisboa? Eu não sei muito bem o que isso é. Não sei. Não sei descodificar essa medida da Câmara de Lisboa. A Câmara Municipal quer alterar o regulamento da higiene urbana. Eu isso sei. Eu não percebo o que é que a Câmara de Lisboa, qual é o objetivo que a Câmara de Lisboa quer atingir. Quer dizer, a Câmara de Lisboa tem montes de lixo nas cidades, nas praças e nos jardins, como tem a Câmara do Porto, como tem a Câmara de Matosinhos, como tem outras câmaras. Cometeram erros. E agora, para resolver o problema dos erros, dizem assim, nós queremos responsabilizar os cidadãos. Ou seja, o problema não está nos cidadãos. Quer dizer, parcialmente está nos cidadãos, porque isso é um problema cultural. Mas o verdadeiro problema dos lixos nas ruas, sobretudo nestas cidades, designadamente Lisboa, Porto e Matosinhos, é um problema de decisão das próprias autarquias, que escolheram mal aquelas empresas que estão encarregadas e pagas para recolher o lixo em condições, em segurança, com eficácia e atempadamente. E não recolhem, porque não têm capacidade de resposta. É o caso estão a específico receber também dinheiro de Matosinhos, por um serviço mau que estão a prestar. É o caso específico também de Matosinhos. Ouça, quer dizer, as pessoas de Matosinhos que me estão a ouvir sabem que isto é verdade. Quer dizer, o grande problema é que, por exemplo, em Matosinhos... O que é que se passa em Matosinhos? Por exemplo, Miranda, para quem nos está a ouvir, precisamente ter a noção. Ouça, em Matosinhos e no Porto, como em Lisboa, mas sobretudo em Matosinhos, que eu conheço bem, tínhamos um serviço razoável de recolha de lixo, que era um serviço que resultava da prestação de serviços de 2 empresas. A Câmara entendeu, a Câmara anterior, mandou aquelas empresas embora e contratou uma empresa nova. A grande diferença é que a Câmara paga o mesmo e o serviço é pior. Portanto, esta empresa é muito pior que as 2 empresas anteriores. Ora, quer dizer, vai-se agora dizer que a culpa é dos cidadãos? Quer dizer, a culpa é sempre do cidadão, a culpa é sempre do mais fraco? Não, não é. A culpa é das câmaras que decidiram mal, que não souberam decidir, que escolheram mal as empresas que fazem a recolha do lixo. E, portanto, em Lisboa há esse problema do lixo que prolifera pelas ruas, pelas praças, pelos jardins, etc. E agora vai-se responsabilizar o cidadão. Quer dizer,
eu acho que as câmaras fazem é em melhorar os regulamentos, em melhorar as regras. Mas acha que não tem que ser os cidadãos a ser responsabilizados? Não, claro que não. Tem que ser as empresas que estão a trabalhar e que as câmaras as escolheram mal. E, portanto, quer dizer, aliás, cada caso é um caso, porque em Matosinhos são empresas privadas. No Porto já é uma situação diferente. E em Lisboa ainda é mais diferente. Mas a decisão é sempre tomada ao nível da gestão, ao nível de quem define a estratégia de gestão, a estratégia política e, consequentemente, a eficácia de gestão, relativamente a uma matéria muito sensível que é a recolha do lixo. O caso que eu melhor conheço destes três, Lisboa, Porto e Matosinhos, é o de Matosinhos. Repito, tínhamos empresas que prestavam um serviço de qualidade e agora não. Temos uma empresa que não tem qualidade, não tem capacidade de resposta, não faz bem aquilo que lhe está encomendado. E, portanto, há razões para um despedimento de justa causa desta empresa. Que implicações tem em termos ambientais? Péssimas. As cidades estão mais sujas, as cidades estão de uma forma menos atrativa. Isto é muito mau para o turismo. Aliás, as notícias saem constantemente, sobretudo com o que se passa em Lisboa, no Porto e Matosinhos. Mais concretamente até em Matosinhos. Em Matosinhos, como sabe, eu sou um bocado suspeito, porque percebo, tenho responsabilidades na Câmara, mas não tenho responsabilidades nenhumas nesta decisão. Percebo as dificuldades que a maioria tem, a maioria do PS e do PC. Percebo as dificuldades da Presidente da Câmara que herdou esta situação. Ela está numa situação extremamente difícil. Mas ela própria reconhece que a situação é difícil e que isto resulta de um erro da Câmara anterior. Vamos lá ver como é que se vai conseguir resolver o problema, mas não vai ser fácil, porque quando há um erro cometido na base do processo é sempre mais difícil corrigi-lo, obviamente. Muito bem. Narciso Miranda, depois então de falarmos de Lisboa, que quer responsabilidade a cidadãos pelo lixo e também de termos abordado aqui outras questões relativas então aqui a questões de ambiente, falamos de política internacional e falamos das eleições no Brasil, Narciso Miranda. Agora vamos lá ver o que é que vai acontecer. Como é que podemos analisar, e agora falando do caso específico do Brasil, mas não só, cada vez mais os movimentos de extrema-direita ganham terreno, Narciso Miranda? Cada vez mais os movimentos de extrema-direita ganham terreno, sobretudo na Europa. Mas não devemos comparar o que se passa na Europa com o que se passa, neste caso, na América Latina. Na América do Sul. Na América do Sul. O Brasil é um caso muito especial. Nós não podemos esquecer, chegados a este momento em que estamos a dias das eleições, não podemos esquecer que no Brasil houve um golpe de Estado. Houve um golpe constitucional. Houve um golpe que eu diria politicamente miserável. Porque a antiga Presidente do Brasil, foi destituída do seu cargo num processo verdadeiramente lamentável, do ponto de vista do rigor jurídico, do rigor político, do rigor ético, zero, não tem nenhum. E a verdade é que, com todos os processos que vão surgindo no Brasil, ligados à corrupção, ainda não há um caso que tenha envolvido a Dilma. Mas a Dilma foi destituída. Mas envolveu diretamente o Lula da Silva. Espera, mas o Lula da Silva não era presidente. Já depois de ter sido presidente. Eu estou a falar num golpe que foi feito no Brasil. E foi feito um golpe para destituir a presidente que não era o Lula, era a Dilma. E, portanto, tudo isto inquinou. Quer dizer, o presidente do Brasil está numa função, do meu ponto de vista, relativamente à essência da democracia e do que representa a democracia, ilegítima. Está lá mais. Ainda por cima é suspeito, ao contrário da pessoa que foi destituída. Ora, o que aconteceu no Brasil é que, independentemente dos efeitos da corrupção, independentemente do envolvimento de muita gente na corrupção, eventualmente até do Lula, está preso neste momento. Tá bem, e que foi impedido, de facto, também de se candidatar às eleições. Está preso com aquele sistema... Narciso Miranda, era esta também verdadeiramente aqui a questão. Lula da Silva queria também estar aqui a votos. Mas foi impedido. Mas neste processo, o objetivo central foi afastar Lula. Ainda bem que repetiu a pergunta para me situar na questão central. Foi impedido? No Brasil foi montado um sistema que envolveu a Dilma, afastou-se a Dilma, exatamente para matar, entre comas, o PT. Para matar o Partido dos Trabalhadores, para matar Lula da Silva. Porque, reparem, Lula, com todos os problemas de corrupção, envolvendo muita gente do PT, Lula, se fosse eleições, toda a gente sabia que ganhava. Porquê? Porque Lula fez um trabalho social muito profundo.
Lula fez com que no Brasil, nos 8 anos que foi presidente, fez com que a classe média, que estava magríssima, engordasse um pouco. Fez com que no Brasil havia 2 classes. A classe alta, que era pequena, e a classe baixíssima, que era enorme, e a classe média quase não existia. E Lula fez crescer a classe média. Isto é, deu qualidade de vida às pessoas. Fez com que as pessoas passassem a viver melhor. E, portanto, há pessoas que não se esquecem disso. E, por isso, se Lula estivesse no processo eleitoral neste momento, ganhava as eleições. Eu tenho a certeza que ganhava as eleições. Toda a gente tem a certeza que Lula ganhava as eleições. Por isso foi preciso meter o Lula Estamos a terminar, Narciso Miranda. Foi preciso meter o Lula na prisão. É preciso impedir o Lula de dar entrevistas para ver se o PT não renasce deste. E eu acho que vai renascer. Porque eu acho que a extrema-direita vai ganhar as eleições. Agora, domingo, vai ganhar as eleições. Eu tenho certeza que vai ganhar as eleições. Mas na segunda volta, fica o representante da extrema-direita, que é um militar horrível, muito rapidamente, Narciso, diz coisas horríveis, faz afirmações horríveis, convém salientarmos isso, vai enfrentar o candidato do PT. E a esquerda vai se unir toda para derrotar a direita. Portanto, provavelmente o PT vai ganhar as eleições, mas na segunda volta, e o Presidente da República vai ser o número 2, o que seria o número 2 de Lula, e Lula, obviamente, será reabilitado mais tarde ou mais cedo. Agora, isto que está acontecendo no Brasil é demasiadamente grave, demasiadamente complexo, e os riscos são muito significativos, porque eu estou a dizer a minha convicção, mas há perigos evidentes de que a extrema-direita possa ganhar as eleições. Muito bem. Narciso Miranda, terminamos então hoje a falar das eleições no Brasil, eleições estas que se realizam então no domingo. Narciso Miranda, boa semana, vemos na próxima semana. Até para a semana. Muito obrigado, foi um prazer. Foram então estes os temas hoje em análise, hoje o dia então que se comemora o 5 de outubro. Estamos de regresso na segunda-feira. Bom fim de semana.